Zaidan, lá no mesmo Congresso, na Câmara, o assunto é uma reforma em tudo que diz respeito à política eleitoral. E aí o assunto do momento é falar de voto auditável, voto impresso e tudo mais, mas tem um monte de coisa, pesquisas eleitorais de não poderem ser divulgadas ou poderem ser divulgadas em um prazo específico determinado por essa nova lei, tem a questão de cota, formação de partido, aumentando demais a dificuldade para se formar um novo partido, de 0,5% da população para 1,5% de assinaturas para poder formar um novo partido, distritão, tem um monte de coisa nesse pacotaço que envolve a mudança no sistema político aqui no Brasil, Zaidan. Pois é, o distritão e a possibilidade de impressão do voto, ou seja, a obrigatoriedade de que o que o sujeito digita apareça ali num papelzinho e caia numa urna sem que ele toque e tal, enfim, aquela proposta que o governo defende, isso aí, corre um caminho paralelo. Essas duas coisas correm um caminho paralelo. O distritão, que seria, na verdade, um período de transição para o distrital misto, só que são coisas bem diferentes. O distrital misto pode ser interessante, o distritão pode ser um desastre, mas eles correm paralelamente à proposta. Eles tiraram do relatório da deputada Margarete aquela história de tirar da divulgação obrigatória o que o candidato tem de bens, né? Até aquela comparação que é feita. O sujeito foi eleito, ele tinha 30 mil reais. Depois do primeiro mandato, ele tinha 300. Depois do segundo mandato, ele tinha 3 milhões. Aí ela queria que isso não fosse passível de divulgação. Retiraram isso, ainda bem. E retiraram também a que fazia com que os gastos de campanha fossem conhecidos só depois da eleição. Então isso foi retirado. Agora, a reforma em si, a palavra reforma, ela não é algo que traz, invariavelmente em si, uma mudança positiva. Ela não é sempre portadora de algo bom. Uma reforma pode ser para pior. E essa vai piorar muitas coisas. Muitas coisas. E você falou das pesquisas, né? Eles querem... Havia propostas mais radicais, né? Proibir pesquisas 15 dias antes da eleição, o que seria uma coisa patética, porque aí o que aconteceria? Haveria uma divulgação de pesquisas sem qualquer controle, informações, o Datafolha está dizendo isso, sendo que o Datafolha não estava dizendo aquilo, né? E seria um festival de mentiras. O sujeito dizendo, não, cresci, a candidatura do fulano passou de 16% para 30%. E mais, você teria a possibilidade de divulgar pesquisas na internet, divulgando, por exemplo, no Paraguai, no Uruguai, e elas seriam, claro, tornadas públicas no Brasil. Agora, a ideia de Jerico foi amenizada. Eles querem que a divulgação só possa ocorrer até a antevéspera do pleito, mas querem limitar a divulgação da intenção de voto, que é feita ali no dia da votação. No caso do presidente da República, só pode ser divulgado depois do horário previsto para encerramento da votação em todo o território nacional. Isso é um desserviço, né? Isso é um desserviço à informação. Transporte de eleitores. Eles querem descriminalizar o transporte regular de eleitores, ou seja, vai ser mantida uma multa, tal, possibilidade até de um processo, mas na verdade querem que a coisa ocorra sob o guarda-chuva da lei. Crime de caixa 2. A justiça poderá deixar de aplicar a pena se a omissão ou irregularidade na prestação de contas for de pequeno valor. A grande pergunta é qual é o pequeno valor, não é? Por exemplo, 200 mil reais é o quê? É um pequeno valor? É um valor médio? É um grande valor? Porque a punição vai ser conforme o pequeno valor? Não, caixa 2 é caixa 2, pô. Ah, não, é pequeno valor, perdoa. Peraí, você pode fazer um conjunto de pequenos valores e formar um grande caixa 2. Isso é óbvio. Estão piorando a legislação. Inelegibilidade, Ronald. A proposta estabelece que as condições de elegibilidade e causas de inelegibilidade devem ser analisadas no momento de formalização do registro da candidatura. Depois, qualquer alteração no quadro que possa vedar a candidatura de um postulante
não será levada em conta no julgamento do registro. O texto permite que o TSE espeça regulamentos para fazer cumprir o Código Eleitoral, mas abre espaço para que o Congresso suspenda a eficácia desses normativos caso considere que o TSE foi além dos seus limites. Isso é bom, porque o TSE não pode ser o legislador intocável. Propaganda eleitoral negativa, olha isso. Segundo a proposta, apenas propaganda eleitoral negativa irregular, que contiver acusações inverídicas graves e com emprego de gastos diretos em sua produção ou veiculação, estará sujeita a multa. E o Transparência Partidária, por exemplo, lembra que isso pode levar ao aumento de ofensas pessoais nas campanhas. É claro, porque haverá mais tolerância com a ofensa e até com a mentira. Contratação de empresas. Permite que partidos contratem com recursos do fundo partidário empresas privadas para auditar a prestação de contas. Ou seja, o povo, o pagador de impostos, vai pagar para que partido contrate empresa para fazer a auditoria. Teto de R$30 mil para multar partidos por desaprovação de suas contas. Olha como hoje a legislação é melhor, Ronald. Ela prevê que a multa será de até 20% do valor apontado como irregular. Então, se o valor apontado como irregular é de 20 milhões, você vai ter 2 milhões de multa. Agora não, teto de R$30 mil. Isso para partido político é dinheiro de pinga. Eles não vão estar nem aí para essa multa, por terem as contas desaprovadas. Vai valer a pena ter a conta irregular para quem é desonesto. Infelizmente, muita gente age de maneira desonesta na política partidária. A proposta diminui o prazo da justiça para análise da prestação de contas dos partidos de 5 para 2 anos, sob pena de extinção do processo. Estão facilitando a vida dos partidos. Se a justiça demorar para fazer a análise, acabou o processo. Pode ter a irregularidade que for. Fim do sistema próprio da justiça eleitoral. E nesse caso aqui, a apresentação dos documentos pode ser feita por meio do sistema da Receita Federal. É um problema que pode atrapalhar as tabulações e os cruzamentos de dados. E aqui, Ronald, para fechar a tampa, fundo partidário. O projeto lista uma série de despesas que podem ser pagas com recursos públicos do fundo partidário. Propaganda política, transporte aéreo, compra de bens móveis e imóveis. Diz ainda que a verba pode ser usada em outros gastos de interesse partidário. E quem vai decidir isso? A executiva do partido. Ou seja, veja bem, veja o que esses caras estão fazendo. Isso é dinheiro público. O que eles estão dizendo é que os cidadãos vão pagar para que cacique partidário viaje de aviãozinho. E gere patrimônio. Gere patrimônio, porque pode comprar imóvel. Exato. Pode comprar móveis e imóveis. Pode comprar carro, pode comprar casa, pode comprar terreno. Com dinheiro público. Partido político comprando carro, casa, terreno. E dirigente viajando de aviãozinho com dinheiro público. E quando diz aqui que gastos de interesse partidário conforme deliberação da executiva, se eles resolverem alugar todo dia um helicóptero para o presidente do partido não ter de pegar congestionamento, ele andar de helicóptero todo dia, mas dizendo que ele está fazendo isso a trabalho do partido, isso pode ser pago com dinheiro público. Churrasco! Cerveja, pinga, podem fazer o que bem entenderem com dinheiro público. É isso que está nessa proposta canalha que está sendo discutida na Câmara dos Deputados. Ou seja, a gente já tem de bancar essa coisa ridícula, essa excrescência que é o fundo partidário. E agora eles querem que o dinheiro possa ser usado a bel prazer, inclusive o que você falou, para adquirir patrimônio, para comprar terreno, comprar casa, comprar carro, para viajar de avião. É uma indecência, né? É uma indecência que eles discutam isso. E não tenho muitas dúvidas que vão aprovar. Eu acho que a tendência é a aprovação, a não ser que haja uma pressão pesada em cima disso, né?